Então você já sabe todas as dicas a respeito de doenças, tratamentos, diagnósticos. No que se refere a doenças do aparelho digestivo, você encontra no nosso canal YouTube. Curta a nossa página também, Gastro Cascavel, isso no Facebook, e siga-nos no Twitter, @gastroclínica. Combinado assim? A gente vai continuar conversando com o Dr. Nilson Zortea, que vai agora comentar a respeito dos 2 exames que também servem para diagnosticar a doença do refluxo, né, doutor Nilson? O senhor estava comentando a respeito de quando o caso do refluxo não é aparente, que uma endoscopia digestiva não consegue sinalizar algum probleminha, tem outros recursos. E aí, o que acontece? Bom, aí o paciente continua com sintomas, o médico, né, querendo investigar detalhadamente esse paciente, solicita esse exame, né, de pH-metria e manometria. Uma coisa que é importante também, só a gente frisar, que na endoscopia, hoje, aqui na gastroclínica, quando existe uma suspeita, se faz uma biópsia do esôfago. Isso tem ajudado muito, porque a biópsia ela é bem interessante, porque ela pode revelar o diagnóstico também, né, de refluxo. Né? Ela tem alguns detalhes que o médico coloca ali e a gente consegue identificar. Bom, mas vamos seguir então que o paciente fez o exame e não deu a doença do refluxo, não mostrou esofagite, não mostrou nem nada que faça com que a gente possa justificar o que ele esteja sentindo. Então ele vai para pH-metria. Para se fazer uma pH-metria antes, a gente sempre recomenda que se faça uma manometria. Por quê? Porque a manometria é um exame que vai mapear o esôfago em termos de onde fica a válvula, superior e a inferior, vai nos dar a mecânica desse esôfago. Então, a manometria é um exame para ver mecânica, como que está contraindo esse esôfago, como que está sendo essa deglutição, e vai mapear essas válvulas. E essas válvulas, elas são mensuradas se elas estão dentro de uma normalidade ou se elas estão frouxas, digamos assim, né? Que isso, essa válvula inferior frouxa, que é o esfíncter inferior do esôfago, que é o grande, assim, envolvido na doença do refluxo, seria esse esfíncter inferior, ele estando com uma pressão abaixo, ele pode favorecer o refluxo, né? E a gente sabe hoje que o refluxo ocorre também muito por um relaxamento espontâneo desse esfíncter inferior. Ou seja, o esfíncter inferior muitas vezes tem a pressão normal, mas ocorre um relaxamento espontâneo numa hora inadequada, que o estômago está cheio, e ocorre daí o refluxo. É tão interessante isso que a gente precisa fazer então a manometria e mapear. Mapeamos esse esôfago, sabemos onde estão as válvulas, para daí a gente poder colocar o catéter de pH-metria. Eu procuro sempre... Que é um outro monitoramento. Que é um outro exame, né? O primeiro exame, então, vê a parte mecânica. O segundo exame, que é a pH-metria, vê a parte química da doença. Então, o que eu sei? Eu sei onde está a minha válvula e eu tenho que colocar esse meu catéter de pH-metria a uma distância, né, padrão, são 5 centímetros dessa válvula, do esfíncter inferior do esôfago. Eu tenho que colocar o meu catéter ali, o meu detector, né, de pH, e aí esse probe fica ali, e aí o paciente vai para casa, vai com um aparelhinho monitorando isso durante aproximadamente 24 horas. O exame não tem validade abaixo de 18 horas, então a gente sempre procura fazer um exame com o tempo próximo de 24 horas. Ele coloca aqui na clínica, procedimento comum, tempo de uma consulta mais ou menos? É mais ou menos isso. Depois que ele fez a manometria, a colocação é feita também da mesma forma que se coloca o catéter de manometria, só que o catéter de pH, até para esclarecer isso, ele é muito mais fino, cerca de 10 vezes mais fino que o primeiro catéter que é feito o exame. E ele é mais, digamos assim, mais tolerável, e o paciente, durante essas 24 horas, fica monitorando, né? Então, ele deve seguir as suas funções normais, fisiológicas. Certo. Porque daí a gente vai poder ter um estudo fiel, que a gente diz, né? Porque quanto mais fiel for a rotina desse paciente, ele tem que se alimentar normal, ele tem que deitar na hora que ele deita normalmente, ele tem que comer as coisas que ele está acostumado, ele não pode deixar de comer as coisas porque ele está com catéter, ele tem que comer normal, né? E ele leva um diário, que a gente chama, um papel, que é um diário, onde ele vai registrar a hora que ele comeu, né? Quando começa a refeição, quando termina. Nesse diário vai registrar quando ele deita e quando ele levanta, né? Ele vai registrar nesse diário também se ele tem sintoma. Quando ele tem sintoma, ele coloca a hora do sintoma e coloca o sintoma que ele tem.
né? Tudo nesse diário. E depois, no outro dia, ele vem à clínica, não vem em jejum, já tomou sua refeição de manhã. É vida normal. Vida normal, ele vem para retirar o catéter. Quando ele retira o catéter, a gente, naquele monitor, lança esses dados num software que interpreta e coloca num gráfico. E a gente fornece, né, as informações também para esse software quando ele comeu, né, quando ele deitou, quando ele teve sintoma, se teve sintoma. E a gente fornece isso para o software e depois de dados, e a gente analisa isso e tudo tem uma normalidade. Porque assim, uma coisa importante, todos nós temos refluxo, né? Todos nós refluímos. Mas o refluxo, ele pode ser fisiológico, que é aquele refluxo que não provoca, muitas vezes, doença. Pode até provocar sintoma, mas não provoca doença. Mas tem o refluxo que a gente chama de patológico, que é aquele que causa doença, que é esse que a pH-metria consegue detectar, o refluxo ácido. E ainda tem um outro exame, Soraya, que é um exame mais avançado ainda, que se chama impedância pH-metria. Porque a pH-metria detecta o refluxo ácido, né? E nós temos, em torno de 15% das vezes, né, 85% dos refluxos são ácidos e 15% dos refluxos são não ácidos. Entendeu? Esses refluxos não ácidos, eles não estariam sendo detectados por esse sistema. Teria que ser um outro sistema chamado impedância pH-metria, que daí sim detecta tanto o refluxo ácido quanto o não ácido, né? Então, só que assim, essa impedância pH-metria é um exame assim que nós só temos assim em centros muito especializados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Centros assim que se dedicam à pesquisa. Por quê? Porque ainda a gente não tem no Brasil, digamos assim, uma rotina de fornecimento de catéteres e do aparelho que pudesse ser, digamos, chegar nos locais mais, digamos, do interior do país, né? Mas a gente sabe que existem assim alguns laboratórios, né, que estão pesquisando, está para lançar provavelmente esse ano a impedância pH-metria com tecnologia brasileira, como a gente já tem da pH, e aí vai ficar uma coisa mais fácil, porque nós vamos ter aqui no nosso país, onde é produzido a sonda, né, nós vamos ter toda a tecnologia daqui, o software daqui também, então isso vai facilitar a implementação desse outro exame. Mas se a gente for pensar bem, a gente tem, né, no screening todo, a gente tem 85% de chance de detectar com a pH-metria, é uma chance razoável para se detectar, né? E uma coisa só que a gente sempre procura esclarecer, né, as pessoas, assim, que a impedância pH-metria é o padrão ouro. É o padrão ouro porque ela vê tanto o refluxo ácido quanto o não ácido. Ela consegue ver algumas coisas que a pH-metria em si não vê. Mas a manometria é essencial sempre para a gente poder fazer tanto a pH quanto a impedância. Tá? Então são exames que se completam. Se completam. Só que a gente tem uma outra coisa também. O exame de pH-metria, a maioria dos planos de saúde contempla. Já o exame de impedância pH, a maioria não completa. A maioria não contempla ainda, mas provavelmente depois de um trabalho de convencimento e de digamos assim, mostrando quanto é interessante esse exame, talvez a gente venha no futuro próximo substituir a pH-metria pela impedância pH-metria como sendo um exame padrão que a gente tem em todos os lugares. Inclusive, né, a gente está aqui na gastroclínica já buscando isso, já fomos buscar informações e a gente está para colocar esse aparelho, só que a gente está aguardando até que essa tecnologia seja mais fácil, né, para a gente poder colocar aqui também. Que notícia boa, né? É um centro de pesquisas, aqui nós temos profissionais da medicina de altíssimo padrão. Uma coisa que a gente gosta de comentar aqui também, Dr. Nilson, a respeito dos demais médicos, sempre estudando, né? Não são médicos apenas de consultórios e também de salas de exames e de centros cirúrgicos. São médicos que se debruçam diuturnamente na pesquisa, no estudo, com seus alunos, com seus companheiros de trabalho, e a gente fica mais tranquilo sabendo que vocês estão aí pensando na medicina do futuro hoje. Isso é muito bom. Dr. Nilson, obrigada pelas informações. Eu acho que vale a pena lembrar para as pessoas que estão em casa aqui acompanhando pela internet, essa coisa das pessoas ficarem preocupadas com o exame de pH-metria e de manometria. Vão lá no Dr. Google, né, começam a ver umas imagens que não condizem com a realidade
e tem medo de fazer o exame. Vamos deixar esse último recadinho para essas pessoas, então? Então, Soraya, eu quero agradecer a atenção, né, dos nossos telespectadores, aí, nossos internautas. Agradecer, Soraya, a sua ação de nos buscar e nos suscitar a falar sobre determinados assuntos que são de interesse das pessoas. E queria dizer assim que o que eu aprendi muito durante a minha faculdade é que a gente tem que experimentar as coisas. Porque depois que a gente experimenta, a gente vai ter a nossa opinião sobre aquilo. E muitas vezes a gente compra uma opinião alheia, e essa opinião alheia ela não é a verdade, né? Pode ser que seja verdade para aquela pessoa que passou por aquela situação. Mas os exames de pH-metria e manometria são exames tranquilos, né? Tolerado pela grande maioria das pessoas, viu, Soraya? A grande maioria das pessoas tolera bem o exame. Alguns têm uma certa sensibilidade maior e a gente procura também, né, utilizar da paciência, explicar por que é importante o exame. Mas a gente queria deixar esse recado, né? Cuide, né? Porque muitas pessoas chegam no laboratório para fazer o exame, elas estão tensas, estão preocupadas, né? Já falaram que o exame é xarope, ou falaram que, né, não é ruim de fazer, e a gente gostaria que as pessoas chegassem mais tranquilas. Até eu não aconselho que busque lá como é que faz o exame na internet, porque muitas vezes aquilo é daquele laboratório. Nós aqui temos a nossa realidade, né, onde a gente buscou várias técnicas e hoje a gente tem uma técnica bem aprimorada e a gente procura fazer sempre o melhor. Sempre o melhor para poder deixar a pessoa tranquila e poder aproveitar essa tecnologia que nós temos aqui na Gastroclínica Cascavel. Que bom, obrigada, Tanisso. É isso aí, gente. Então, mais um TV Gastro, encerrando aqui com chave de ouro a questão da doença do refluxo. Quer mais informações? Acesse nosso site www.gastro.com.br. A gente se encontra, até lá!